Bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão, minha irmã. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja contigo. Amém. Que seja realmente um momento de aprendizado. Você que clicou nessa mensagem, você que talvez por curiosidade quis saber o que o Kleber vai falar agora, né? Primeiro que o Kleber não fala nada, tá? Ah, sempre trago aquilo que Deus coloca no meu coração e na grande maioria das vezes eu não sei o porquê que Ele pede para eu fazer as coisas que Ele pede, mas eu como um filho obediente eu só faço, eu obedeço. Então, louvado seja Deus, né? E que Ele possa realmente encontrar o coração daquele de você que está ouvindo essa mensagem, que Ele possa falar com você do jeito que Ele tem que falar, tá? Eu vou trazer ao nosso conhecimento, ao nosso entendimento, aquilo que ele trouxe ao meu entendimento. Essa mensagem, enquanto eu lia, é, Deus foi ministrando ao meu coração e ele falou: compartilha, né? Porque não são todas as mensagens, todos os meus devocionais, né, que Deus traz alguma coisa para compartilhar. Mas essa mensagem ele falou: compartilha com os meus filhos. Então, vou trazer para vocês da maneira com que Deus me ensinou, daquilo que Ele trouxe para mim. Amém? O tema da mensagem de hoje, vamos lá, vamos para o slide aqui. O tema da mensagem de hoje é esse aí, ó. No Espírito. No Espírito. O texto está no livro de Atos, capítulo 19, versículos de 11 a 21. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados das suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, ordeno que saiam. Os que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes judeus. Um dia o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido dos judeus e dos gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham, confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniu seus livros e os queimou publicamente. E o valor total calculado chegou a 50.000 dracmas. Assim, a palavra do Senhor se difundia e se fortalecia poderosamente. Depois dessas coisas, Paulo decidiu, no Espírito, ir a Jerusalém. Amém, amém e amém. Então, olha só, o que nós vamos fazer agora? Deixa eu ver aqui. Agora nós vamos meditar parte por parte esses versículos aqui. Então, ó, então vamos lá. A gente vamos entender parte por parte, porque esses versículos eles trazem alguns ensinamentos e no final um único ensinamento sobre todos, tá? Então vamos lá, ó. Deixa eu pegar aqui. Primeira parte, ah, tá lá no versículo 11 e 12. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados das suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Primeira coisa aqui. A palavra fala que Deus fazia, vou voltar aqui. Deus
fazia milagres por meio de Paulo. Então era Deus que fazia milagre através de Paulo, ao ponto que os lenços e os aventais que Paulo usava, eles serviam naquela situação como meio também, era um instrumento também para curar doenças e expulsar demônios. Então, perceba que Deus faz através. Deus faz. O milagre é feito por Deus. Não é porque esse objeto pode, através dele, Deus pode usar, através dele, de um toque, alguma coisa ele trazer alguma cura, alguma coisa para mim. Não é por isso que eu vou usar isso aqui como amuleto, como crendice. Pense que talvez seja algo descartável. Deus faz e acabou. Por exemplo, muitos milagres Moisés fazia através do cajado. Então Deus falou: pega esse cajado, esse cajado. Então Deus usava Moisés através do cajado, Deus fazia através de Moisés através do cajado. E nunca mais foi falado que Deus fez milagre através de cajado nenhum. Então, veja bem, é, Sansão derrotou não sei quantos mil soldados através de uma queixada de jumento. Deus usou Sansão e aquela queixada de jumento para derrotar não sei quantos mil soldados. Acabou, foi descartável, foi descartada aquela queixada. Então, entenda, não é o objeto, não é a pessoa, é Deus. Não se apegue a ninguém e a nada. Não se apegue a ninguém e a nada, porque se você pegar a alguém, é idolatria. E se você se apegar a alguma coisa, é crendice. O milagre vem de Deus e ele usa quem ele quer, o que ele quiser, da maneira que ele quiser. Beleza? Primeiro ensinamento, primeira parte, ok? Vamos para a segunda parte do versículo, que está lá no versículo 13. Olha só. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, ordeno que saiam. Aqui vai outra coisa, meu irmão, minha irmã. Primeira coisa que a gente precisa. Primeira coisa, precisamos ter intimidade com Jesus. O Jesus de quem a gente fala não pode ser o Jesus que trabalhou na vida de fulano, que trabalhou na vida do ciclano, que trabalhou na vida de Beltrano. O Jesus que a gente vai apresentar tem que ser aquele Jesus que trabalhou na nossa vida, transformando a nossa vida. Tem que ser o Jesus ao qual nós somos servos. Tem que ser o nosso Senhor, o único Senhor e Salvador, o nosso Senhor, que fez na nossa vida, que vai fazer através da nossa vida. Nós não podemos viver da fé, nem das experiências, nem dos testemunhos de terceiros. Nós temos que viver a nossa fé através da nossa busca, da nossa experiência. Então, o Jesus que nós vamos apresentar para as pessoas tem que ser o nosso Salvador, o nosso Senhor, aquele que transformou a nossa vida, não a de outros. Beleza? Ótimo. Segundo ensinamento, beleza? Vamos para o terceiro. Terceira parte, terceiro ensinamento, que está lá no versículo 14. Os que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Então, olha só, outra coisa aqui. Não adianta ser filho. Agora eu vou falar aqui em cima da religião protestante, tá?
né, assim, dividindo por religião, por quê? Porque alguém que segue eu, por exemplo, não sigo religião, eu sigo Jesus. Mas tá, nem todos são assim. Então, falando de quem vive dentro de uma religião, o católico não vive de uma religião onde o padre não é casado. Então, não serve para quem é católico, talvez que esteja ouvindo, assistindo esse vídeo. Enfim, vamos dizer aquele que vive numa religião protestante, em que tem pai e mãe. Não adianta ser filho, filha de pastor, de disso, aquilo, de como é que eu posso dizer? De líderes espirituais. Não adianta, não adianta. O pai é uma coisa, a mãe é outra coisa. Ou melhor, vamos lá, não adianta eu, por exemplo, não sou nada, eu sou um servo do Senhor Jesus, discípulo, né? Não adianta a minha filha achar que porque eu sou um homem de Deus, as coisas para ela vão dar tudo certo. Não, tem nada a ver. Ela precisa ter a busca dela, ela precisa ter a intimidade dela, ela precisa ter a vida dela com Jesus. Aqui nesse exemplo, os 7 filhos eram filhos de Seva, ele era um chefe do sacerdote, ele era um alto líder espiritual, não adianta nada. Cada um precisa ter a sua vida com o Senhor, viver a tua fé, certo? Então vamos lá, vamos para a quarta parte. Está lá no versículo 15 e 16. Um dia o espírito maligno lhe respondeu: Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa, nus e feridos. Olha isso aqui, olha isso aqui. Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Meu irmão, minha irmã, se não tiver autoridade no mundo espiritual, se você não for conhecido, conhecida pela tua autoridade, a autoridade que Jesus te deu no mundo espiritual, não compre briga no mundo espiritual, porque senão você vai apanhar e vai passar vergonha. E isso acontece. Isso acontece. Nós precisamos viver a nossa vida, santificando a nossa vida, nos capacitando na presença do Senhor, para que através dele nós tenhamos autoridade no mundo espiritual e nós sejamos conhecidos no mundo espiritual, ao ponto de os demônios se submeterem a nós, como fizeram com os discípulos de Jesus, quando eles voltam e eles falam para o Senhor, através do seu nome, os demônios se submetem a nós, né? Então, assim, nós precisamos buscar essa autoridade. Não adianta querer lutar espiritualmente sem autoridade, porque não vai ter efeito, não vai adiantar, não vai adiantar. Os demônios vão rir da sua cara. Vão rir, vai rir da cara. E assim, muito pior, pode apanhar, porque os demônios eles batem. O mundo espiritual ele afeta a nós, e ele vai nos envergonhar. Então, nós precisamos buscar essa autoridade. Se nós quisermos comprar uma briga no mundo espiritual, nós precisamos buscar essa autoridade para que nós sejamos conhecidos no mundo espiritual e tenhamos autoridade sobre os demônios. Amém? Então, vamos lá. Continuando. Ah, quinta parte. Quando isso se tornou conhecido dos judeus e dos gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então, é, é, é tudo que nós fazemos é para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Tudo. E nós precisamos contar, nós precisamos fazer, nós precisamos falar, né? Para que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido, para que mais pessoas conheçam o nome do Senhor Jesus. Então, é tudo por Ele, é tudo para Ele e é tudo dele, para que o nome dele seja engrandecido. Vamos lá, continuando.
Sexta parte, está lá no versículo 18 e 19. Muitos dos que creram vinham, confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniu seus livros e os queimou publicamente. O valor total calculado chegou a 50.000 dracmas. Uma dracma, naquela época, uma dracma, ela era como um dia de serviço braçal. A dracma era paga aos trabalhadores braçais. Era uma dracma, era o valor de um dia de serviço. Então imagina, 50.000 dracmas, o quanto que não foi queimado ali. E o que, que isso nos quer dizer? Que o nosso testemunho de vida, a nossa vida na presença do Senhor, aquilo que Deus faz através das nossas vidas, é, faz com que as pessoas venham a crer nele. E olha o que, que a fé no Senhor Jesus faz, ou melhor, traz mudança de vida. Aqueles que creem realmente no Senhor Jesus através de um testemunho, através de um feito que Deus faz através de nós, por nós, né, através de nós, isso leva, né, a fé tamanha ao ponto das pessoas é, se arrependerem das suas más obras, das suas obras más, mudando a mente, mudando a mente. Então, assim, a fé no Senhor Jesus transforma a mente. Então, o nosso testemunho de vida, aquilo que Deus faz através de nós, né, gera fé tamanha na vida de uma pessoa ao ponto dela se arrepender, mudando de mente, né, e abandonando as más práticas, as más obras, para que o nome do Senhor seja engrandecido. Deixa eu ver isso. Sétima parte. Assim a palavra do Senhor se difundia e se fortalecia poderosamente. Isso é feito para que a palavra ela seja realmente compartilhada, né? Para que a palavra de Deus ela seja difundida, para que a palavra de Deus seja proclamada. Deixa eu voltar aqui de novo. Proclamada e se fortalecendo poderosamente. Então, eu repito, né? Torno a dizer, tudo isso é para que o nome do Senhor seja engrandecido, para que a sua palavra seja difundida. Não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com a gente. É tudo dele, para ele e por ele. Amém? E para terminar, oitava e última parte, oitavo e último ensinamento. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém. Isso aqui termina, né, esse ensinamento com chave de ouro. Por que que tudo isso aconteceu? Por que que tudo isso acontecia? Por causa de Paulo. O texto começa com Paulo, ó. O texto começa: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Aonde? Lá em Éfeso. Então, olha só, tudo começa com Paulo. Mas por que que todas essas coisas é, é, doentes eram curados, demônios eram expulsos, pessoas abandonavam a vida errada, a palavra de Deus ela era pregada, o nome de Jesus era engrandecido. Por quê? Por meio de Paulo. Por quê? E a palavra aqui, ó, final diz, ó, aqui, porque Paulo decidiu no Espírito, porque Paulo era cheio do Espírito. Paulo vivia no Espírito. Então, tudo que formos fazer, precisamos entender que temos que ser cheios do Espírito. Não façamos nada sem estar no Espírito. Não façamos nada sem orar. Não façamos nada através de nós mesmos. Estejamos sempre buscando o Espírito do Senhor. Estejamos sempre buscando estar na presença dele. Estejamos sempre buscando estar santificando a nossa vida, para que tudo que formos fazer seja através do Espírito, porque só através do Espírito Santo de Deus que tudo isso pode acontecer. Amém? Beijo no seu coração, meu irmão, minha irmã. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.